pré-candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Viviane Moura. Viviane, seja bem-vinda à Rádio Meio Norte Campo Maior, ao Jornal Regional Segunda Edição. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores também, né, do Jornal Regional Segunda Edição. Viviane, o Piauí conhece o seu trabalho, você é uma pessoa que trabalha bastante na relação das PPPs aqui no estado do Piauí, as parcerias público-privadas. Existia ali no final do ano passado uma estimativa de que o Piauí recebesse investimentos ao longo deste ano de até R$1 bilhão. Aí, a expectativa de 10 novas PPPs. A que ponto nós estamos aí neste ano de 2022? Essa perspectiva para 2022 vai se concretizar? Bom, quando eu me afastei da superintendência, no dia 31, eu deixei 18 projetos, né, contratados. Um investimento já realizado de quase R$3 bilhões, não foi só um, foram 3. São 7 anos de muito trabalho, muita construção, muito compromisso, muita entrega. Graças a Deus, esses projetos, todos em seus segmentos, vêm atendendo às expectativas, correspondendo, inclusive, às expectativas dos usuários, das pessoas que são diretamente e indiretamente beneficiadas. Hoje, recentemente, a gente entregou, através do Piauí Conectado, o MIBO Conectado. Essa semana, a superintendência deu a ordem de serviço e a assinatura do contrato da PPP do Hotel da Serra da Capivara, ou seja, mais um contrato na carteira. E o programa de PPP do estado do Piauí foi só um dos projetos, na verdade, uma das ações e atividades em governos que eu liderei. Ao longo desses 25 anos, eu já trabalhei em vários órgãos de governo, já liderei equipe de jurídico em Brasília, na Codevasf, já trabalhei em Secretaria das Cidades, Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e, recentemente, os 7 últimos anos, liderando o programa de parceria público-privada com resultados extraordinários, diferencial enorme e pioneirismo e transformação que foi capaz, inclusive, de reposicionar o estado do Piauí no cenário nacional e internacional. Como superintendente das PPPs Piauí, você trabalhou bastante à frente dessas questões. Como deputada federal, você está colocando seu nome como pré-candidata pelo Solidariedade. O que você espera fazer caso seja eleita? Bom, eu quero fazer muito mais. Na verdade, esse projeto político ele surgiu exatamente por conta desse legado, por conta dessa entrega. É muito satisfatório, recompensador, mas também gera muita responsabilidade ter entregue tanto para o meu estado, ter feito tanto para o meu estado, ter resolvido problemas que são de décadas, como o caso da Transcerrados, o Centro de Convenções, e ter trazido um instituto tão inovador como as PPPs e ter, através desse instituto, transformado a vida de muita gente. E isso gerou em mim, claro, um sentimento de não só de responsabilidade, mas de muito mais compromisso com o meu estado. Eu já tinha como gestora e agora eu tenho esse compromisso como ser humano, como indivíduo. E eu sei que com capital intelectual, com a ajuda, com o poder de articulação, com a capacidade que a gente tem e que eu demonstrei ao longo desses 7 anos, porque não é fácil trazer o investimento privado para um estado como o Piauí, que era tão estigmatizado, que a gente conseguiu transformar, fazer com que o mercado reconhecesse que aqui tem muito potencial, muita gente trabalhadora, corajosa, tem um capital humano valoroso. Fazer isso não foi fácil, mas foi possível, e eu quero fazer mais pelo meu estado a partir de um projeto político. A ideia de uma pré-candidatura, de trabalhar numa perspectiva de um mandato federal, é trabalhar mais ainda o desenvolvimento de infraestrutura inclusiva, infraestrutura que transforma a vida das pessoas e infraestrutura que é capaz, estrategicamente, de fato, promover o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social do nosso estado. Nós estamos conversando aqui nos estúdios da Rádio Meio Norte com a pré-candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Viviane Moura, que cumpriu a agenda hoje pela manhã aqui em Campo Maior, justamente numa PPP da mini usina de energia solar aqui de Campo Maior. Queria que você falasse um pouco para a gente, Viviane, desse projeto que você coordenou desde o início, agora teve que se afastar para dar início a esse processo de pré-campanha, e como este projeto da mini usina de energia solar em Campo Maior, ela vai beneficiar o Campo Maurense.
Bom, esse é mais um projeto que me dá muito orgulho. E hoje, para mim, foi um motivo de muita alegria, porque essa caminhada dos projetos, ela é longa. A gente passou 2 anos estruturando, fazendo estudos, planejando, organizando internamente, e hoje ver um processo de seleção, mais de 160 pessoas tendo a oportunidade, pessoas que moram em Campo Maior e que moram em Altos, tendo a oportunidade de participar de um processo de seleção para trabalhar num projeto de PPP tão inovador, como é o caso das mini usinas de energia solar fotovoltaica, é muito gratificante. E o que eu vi hoje de manhã foi um movimento muito interessante de integração entre a iniciativa privada, a empresa DEOD, e a comunidade local, né, recepcionando, acolhendo e se interessando em participar desse processo de seleção. A gente está falando são 50 vagas entre oportunidades diretas e indiretas, uma mudança, inclusive, na cadeia, né, nessa cadeia de formação de mercado de trabalho. São pessoas que vão entrar num novo mercado de trabalho, que vem crescendo mundialmente, com a oportunidade de trabalhar não só nessa mini usina, mas também em outros projetos de energia solar, que podem vir para Campo Maior, que podem estar em Altos, em Coivaras. São pessoas que vão estar preparadas para esse mundo novo e preparadas para o desenvolvimento. Não adianta a gente falar, por exemplo, de uma grande obra de energia solar, uma mega usina que não acomodou mão de obra local. A gente precisa trazer o desenvolvimento para perto das pessoas e as pessoas têm que fazer parte do desenvolvimento. Aqui em Campo Maior, hoje eu vi, né, no processo de seleção, homens e mulheres participando dessa etapa, todos cheios de esperança, vendo nesse processo uma oportunidade. A gente está falando de quase 90% das pessoas desempregadas, precisando de uma perspectiva, é isso que elas querem. E a gente está falando de uma perspectiva de longo prazo, né, de um projeto que elas podem trabalhar hoje e podem pensar, inclusive, em melhorar, se capacitar e trabalhar no futuro em outros projetos maiores. A UESP é nossa parceira, uma parceira dos projetos de PPP, sempre foi. Tem um núcleo de formação e pesquisa em energias renováveis que vai ajudar, inclusive, a capacitar essa mão de obra. E a gente vai ter um processo de transformação de capital humano pronto para trabalhar nesses projetos aqui em Campo Maior. E eu fico muito feliz com isso. Muito bem, estamos conversando aqui nos estúdios da Rádio Meio Norte com a pré-candidata a deputada federal, Viviane Moura, que nós estamos recebendo aqui no JR2. Viviane Moura, eu queria saber um pouco do seu olhar sobre Campo Maior e região. Como é que você analisa, qual o seu olhar sobre os potenciais existentes aqui no território dos Carnaubais? É um território grande, são 16 municípios. Eu queria saber um pouco sobre o seu olhar das perspectivas e dos potenciais que nós temos aqui. Bom, quando eu comecei a trabalhar o programa de PPP em 2015, a gente fez uma avaliação muito, muito criteriosa sobre a vocação do Piauí, respeitando cada território. O governador Wellington Dias, desde 2003, começou a implantar essa visão do Estado por território, respeitando potencialidade e vocação. A vocação natural. A gente tem que respeitar qual é o principal potencial de cada cidade e de uma região para trabalhar, por exemplo, em infraestrutura. Eu não posso, por exemplo, vou citar um exemplo bem básico, eu não posso falar que uma determinada região vai produzir cera de carnaúba se naquela região só tem gado. Então, o potencial tem que ser respeitado. E a gente fez isso em 2015, trouxemos para o programa de PPP essa visão. E quando eu olho para Campo Maior e para a região, é muito nítido, fica muito evidente, né, o potencial que a gente tem para cá, para trabalhar principalmente um potencial nosso de produção de cera, produção agrícola, de produção de energia solar em especial. Não é à toa que a gente tem as 3 usinas de energia solar em Coivaras, Altos e Campo Maior. É o potencial, né? É a vocação natural. E, fora isso, trabalhar em infraestrutura de assistência. A gente precisa falar sobre saúde descentralizada, mas saúde efetiva, desde a atenção básica, que melhore, de fato, a vida das pessoas, que elas não precisem se locomover para Teresina para poder ter assistência à saúde especializada. Precisa falar de educação moderna, digital, para o aluno do século XXI, que ainda está sentado numa escola do século XX. A gente precisa falar também sobre o que foi o Piauí Conectado, o que ele significou, de fato, para essas cidades.
do ponto de vista de utilização de um potencial enorme, que é a rede de fibra ótica. Como os municípios se inserem dentro dessa perspectiva de mudança na vida das pessoas. Como a gente gera mais emprego, gera mais riqueza, porque gerar riqueza é diferente de gerar emprego. Eu posso gerar emprego para você e não gerar felicidade. Eu posso gerar renda e não gerar felicidade, mas eu posso gerar riqueza. E gerando riqueza, a gente gera riqueza a partir de vários componentes. E esse olhar tem que ser um olhar mais holístico, pensando, inclusive, na demanda, pensando e respeitando, inclusive, a demanda da população local. A gente tem em Campo Maior um polo de produção. É muito interessante, polo de produção própria, né, de vestuário. E em Teresina a gente tem o Piauí Center Modas, hoje sendo reformado, sexta-feira nós vamos estar lá, abrigando a Feira das Mulheres Empreendedoras, mas muito mais do que isso, inaugurando uma etapa fundamental, né, que é o início da revitalização daquele espaço, que já passou por uma mudança incrível, e que vai ser o nosso polo de indústria voltado especificamente para essa produção local. E por que não, em vez de sair daqui para ir comprar em Fortaleza, sair daqui para ir comprar no Piauí Center Modas ou ser uma revendedora dentro do Piauí Center Modas? É isso que a gente quer. É trabalhar com a vocação natural de cada cidade, ajudar os municípios. Nós fizemos isso dentro do programa de PPP. Cidade Inteligente foi um programa desenvolvido para a gente ajudar as cidades a dar mais eficiência, melhorar a qualidade de prestação de serviço, como iluminação pública, que é simples, mas que tem um efeito enorme na segurança dessas cidades. Trabalhar a internet de qualidade com o vídeo monitoramento das cidades, garantindo a segurança. Aqui, viu, Viviane? Precisamos de um sistema de vídeo monitoramento. É uma batalha nossa aqui da Rádio Meio Norte para nós colocarmos. Nós vemos municípios até menores de Campo Maior e nós não tendo vídeo monitoramento e Campo Maior não tem. Exatamente. E o Cidade Inteligente, segunda-feira a gente vai participar, vai ter o processo licitatório em Angical. Na sequência, a audiência pública de São João do Piauí, a gente terminou o processo de Barras, e eu fico muito feliz de ver esse movimento nos municípios. Por quê? Porque é necessário que a gente comece a pensar nessa entrega de serviço para a população de forma integrada. Não adianta pensar só na mudança da troca da lâmpada de LED, a antiga pela de LED. A gente tem que pensar no vídeo monitoramento agregado. Como é que a gente faz isso analisando, por exemplo, o perfil da sociedade, composto por mais mulheres, por mais crianças. As pessoas precisam ter liberdade para sair na rua sem ter medo. E o vídeo monitoramento ajuda muito nisso, muito. E energia solar para os municípios, para que a gente possa, a partir do uso dessa matriz de energia, diminuir uma conta, né, diminuir uma despesa e gerar mais capacidade de investimento para os municípios para atuar em outros setores. Então, o Estado, na verdade, ele tem essa função. E como pré-candidata, eu penso, né, quando eu olho para o mandato de deputado federal, eu olho com essa visão muito mais de uma entrega, de um Estado mais preparado, com infraestrutura inclusiva, transformadora, um Estado moderno, inovador, e com essa perspectiva de trazer recurso federal, mas também de fazer essa ponte, né, de entender que os ministérios eles estão lá para servir as cidades e servir o Estado. E não é para servir. A União não é descolada do meu Estado e muito menos de Campo Maior. A União tem que servir também a Campo Maior. E eu acho que a função do mandato federal tem que ser essa. Já nos encaminhando aqui para o encerramento da entrevista, Viviane, eu queria só finalizar perguntando a você rapidamente. Como é que está essa corrida de pré-campanha? Você também apoiando o pré-candidato a governo, Rafael Fonteles, não é isso? Isso. Na verdade, eu queria te dizer que é um aprendizado enorme, é uma mudança, é uma transformação interna radical, mexe muito com vários componentes na nossa vida, né? Eu abri mão de uma carreira sólida, profissional, até de buscar, talvez, aí uma consultoria na ONU, para me entregar para um projeto político, porque eu acredito muito no meu Estado. Eu acredito, inclusive, no potencial, porque eu vivi isso e eu fiz pelo meu Estado. E eu sei que eu posso fazer muito mais. Mas é uma caminhada, ela é enriquecedora, transformadora, desafiadora, principalmente para mulheres. Não é fácil, o sistema político ele não é feito para nós, mas ele precisa de nós. E a gente precisa ter voz, precisa ter pauta, precisa sentar, né, para poder também trabalhar projetos que sejam interessantes na nossa ótica, né, na nossa visão, complementando, na verdade, a visão dos homens, a visão masculina, enfim. Mas eu estou muito otimista, estamos trabalhando bem, trabalhando muito, graças a Deus, eu fico muito feliz
por ter encontrado muita gente que confia nessa proposta, embora a gente viva um ambiente de muito descrédito, muita rejeição, e as pessoas, de certa forma, negam a política e tem uma tendência natural de demonizar a política, mas a política é um instrumento, uma ferramenta essencial para que a gente possa viver um momento de desenvolvimento. Não adianta falar de desenvolvimento econômico, social, de transformação humana, se a gente não passar pela política. A escolha dos políticos é que tem que ser feita de forma mais correta. Perfeito. Obrigado, Viviane Moura, aqui pela sua presença aqui no JR2. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde.